Hoje nós vamos falar sobre algo, eh, algo que sempre esteve presente na história humana e continua presente até hoje, que é a mentira. Então eu vou começar contando, eh, uma história que um ator, Silvio Matos, gravou um vídeo sobre isso e eu vou, falar da versão desse vídeo, porque existem várias outras, porque é baseado em uma parábola judaica. Então é sobre a verdade saindo do poço. Vocês vão ver uma pintura aí, que é de 1896, de autoria de Jean-Léon Gérôme. Esse é um escultor e pintor francês, então essa pintura está relacionada com a parábola judaica. Então eu vou ler para vocês. Em um belo dia, a verdade e a mentira se encontraram e a mentira disse: verdade, o dia está lindo e maravilhoso, não está? A verdade deu um suspiro, olhou para o céu e concordou, pois o dia estava maravilhoso. E eles começaram a passear, caminharam juntas por um tempo, até que chegaram ao lado de um belo poço. A mentira, então, experimentou água e falou para a verdade: a água está ótima, que tal tomarmos um banho? A verdade ficou um pouco desconfiada, mas resolveu testar a água e descobriu que realmente a água estava muito convidativa. Então elas se despiram e começaram a tomar banho. De repente, sorrateiramente, a mentira saiu d'água e vestiu as roupas da verdade e fugiu. A verdade, quando percebeu, saiu do poço furiosa e correu tentando encontrar a mentira e pegar suas roupas de volta. E assim saiu correndo nua pelas ruas e a verdade ia abrindo caminho entre as pessoas que desviavam o olhar com desprezo, com raiva, com vergonha. E a pobre verdade, depois de muito correr, de muito procurar em vão por suas roupas, voltou ao poço nua e desapareceu para sempre, escondendo em suas águas a sua vergonha. E desde então, a mentira vive viajando ao redor do mundo, vestida com as roupas da verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque percebeu que o mundo não tem nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Mas existe um outro final desta parábola, que diz o seguinte: a verdade, quando voltou ao poço, recusou-se a se vestir com as roupas da mentira e, por não ter do que se envergonhar, a verdade saiu nua a caminhar pelas ruas e vilas. E é por isso que, desde então, aos olhos de muita gente, é muito mais fácil aceitar a mentira com as roupas da verdade do que a verdade nua e crua. Então, nós vamos ver o que será que isso tem a ver com a gente, né? Vamos trazer essa pergunta final, né? Que é: qual final você prefere para a palavra de Deus? O que a Bíblia nos fala sobre isso? Então vamos começar com alguns versículos que nos falam de onde vem a mentira. Em João 8,44, dá o relato: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então quem é? De onde que vem? Vem do chifrudo, do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir, e tudo que ele puder fazer para isso acontecer, ele vai fazer. E a mentira é um dos mecanismos preferidos por ele. Em 2 Tessalonicenses 2, do verso de 9 a 13, Paulo também fala: a este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira,
e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Então está dizendo aqui que todo engano da injustiça opera na terra. E há uma operação de erro para que as pessoas creiam na mentira, porque a gente poderia dizer, mas como assim? A gente sabe que é mentira, por que as pessoas estão acreditando? É porque, muitas vezes, como diz a parábola, é preferível você aceitar, né, a mentira com as roupas da verdade do que a verdade nua e crua. Mas nós, cristãos, temos à nossa mão os recursos para a gente não se deixar enganar por essa mentira, essa operação de erro, porque nós temos o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo nos dá a revelar, a conhecer toda a verdade. Porque, olha aqui, porque nós vivemos em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, que nos guia a verdade. E então, para nós, há um caminho. O caminho é a verdade. Então, a pergunta é: qual caminho nós preferimos? Ainda que nosso ser interior, a nossa, vamos dizer assim, a facilidade, a cultura, a lei da inércia, preferir mentir, porque falar a verdade, muitas vezes, ela traz consequências assim, para aquele que está ouvindo, né? Que às vezes não seria desejada, mas o que a gente está vendo aqui na palavra, que a mentira vem de Satanás. Ela é uma operação do erro, é algo que vem do diabo. E 1 de João, na carta de João, né, no capítulo 2, verso 21, ele escreve: não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então, essa história de mentirinha, não, é só uma mentirinha aqui, outra ali, não cola, viu? Porque João está falando que nenhuma mentira vem da verdade. Então, se você está falando mentira, olha, a origem é outra, né? Mas vamos continuar. Então, esse lance de pôr a mentira parecendo com verdade é antigo. Eu até separei um exemplo aqui, que está lá em Juízes 16, 10 a 13. É o caso de Sansão e Dalila. Gente, se vocês puderem ler essa história toda, vocês vão ficar assim de boca caída, porque o que a Dalila faz e como que Sansão acredita nela é uma coisa assim inacreditável. Então peguei só um trechinho desses versículos aqui do verso 10 a 13. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro nome. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com ela. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara anterior. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me dissestes mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. Bom, aqui é uma parte do trecho. E vocês veem que Sansão, ele ficou enredado na mentira, porque ele também realmente falou mentira.
Ele inventou essas maneiras. Mas olha como que a Dalila, ela ficou importunando ele até ele não conseguir mais se livrar dela, porque ela todo dia ficava enchendo a paciência dele para contar qual a razão da força dele. Mas ela já tinha em cada uma das mentiras que Sansão contava, ela chamava os espias e tentavam prender a ele, ele se soltava. E ela então falava assim, você está zombando de mim, você está me contando mentira. E ela estava armando para o trair, armou na frente dele, ficou claro e patente na frente dele que ela já tinha recebido dinheiro para traí-lo. E então essa história ela mostra como que um abismo atrai o outro, é assim. Sabe, você começa uma mentirinha aqui, aí emenda uma outra para cobrir essa, e assim vai, o negócio não tem saída. E Sansão, ele, ainda que esteja nos heróis da fé, né? Você vê que Deus é maior do que tudo, ele perdoa, porque se ele não fosse nos perdoar, nenhum de nós estaria vivo aqui, porque todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Mas aqui a gente vê um exemplo dele, onde ele se enredou na mentira. E também aonde a pessoa que o estava traindo o acusou de ser mentiroso. E então, ela o pegou também nessa acusação. E ela que estava o traindo ainda, vamos dizer, como fala? Ela importunava ele com isso. Então, a mentira, gente, ela não funciona, não dá certo. Ela pode funcionar por algum tempo, mas a luz vem e vai dissipar todas as trevas da mentira. Então, agora esse lance da mentira, Deus não está nesse negócio, gente. Olha só, Jó em 13:7 diz assim, porventura, por Deus falareis perversidade e por ele falareis mentira? Como assim? Alguém pode estar em Cristo, estar em Jesus e falar mentira? Essas coisas não combinam. Então, Deus não está nesse negócio, mas o homem, como eu já falei, a sua história é muito ligada à mentira. E aí vamos ver aqui algumas passagens que relatam isso. O Salmos 4:2. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Porque às vezes nem a gente quer saber a verdade, porque às vezes a verdade vai doer, aí você prefere ser enlaçado pela mentira. Só que a consequência da mentira, ela se estica, é muito maior. Então você fica com medo daquela verdade causar um certo dano, mas a mentira esticada, o dano dela é muito maior. No Salmo 52:3 também diz assim, tu amas mais o mal do que o bem e a mentira mais do que o falar retidão. Então está caracterizando aqui que o homem tem essa tendência. No Salmo 62:4 também está escrito, eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas falam, maldizem. Então, é aquela pessoa que mente, que fala que te ama, que te respeita, que isso, mas nas suas entranhas elas maldizem. Isso é muito triste, mas está cheio de gente assim. Em Isaías 59:4 diz, ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Então ele está falando assim que isso é um jeito de operar humano. Então, só em Jesus que a gente pode ficar livre dessa mentira. Só através do Espírito Santo para nos ajudar, nos guiar a cada dia, que a gente ficará livre desta cilada que conduz à morte. Ela parece suave,
Mas depois, olha o que Provérbios 20:17 diz: suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Você já tentou comer areia? Ou, por exemplo, se você estava, por exemplo, perto da areia e aí bateu um vento e sua boca encheu de areinha, não é horrível? Então imagina a sua boca cheia de cascalho o tempo inteiro. Olha, não dá certo, não funciona. Mas, então a gente está vendo que é uma característica humana, né? A mentira. Mas nós que somos cristãos não vamos nos enredar por ela. E o objetivo da mentira é o quê? Ser um artifício na mão do diabo para nos matar, roubar e destruir. Mas de quebra, vamos dizer assim, de lambuja, como antigamente se falava, né? Me dá uma de pinga aí. É um trem, uma expressão muito antiga aí dos interiores. Então, qual é o objetivo da mentira? Em Isaías 32:6, além desse de destruir, matar e roubar, olha só, porque o vil fala obscenidade e o seu coração pratica iniquidade para usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Olha, se você está com fome, se está com sede, o que você quer? Você quer alimento e água. Jesus é o pão da vida. Ele é que vai te dar essa comida verdadeira. Rios de água viva fluirão do nosso interior quando estivermos com Jesus. E se você for pelo lado da bebida, o lado da mentira, essa bebida, ela não vai satisfazer o seu desejo. Então, o objetivo dela é destruir cada um, é te deixar com fome e te deixar com sede. Mas o nosso Deus é o pão da vida. Então, a mentira, eu vou te falar, ela faz muito estrago. E muitos poderosos e pessoas que o cercam usam a mentira. A gente já viu lá nos Salmos que a gente tem uma tendência a mentir. Mas Jeremias é mais detalhado, no capítulo 9, verso 3. E encurvaram a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Eu correlaciono isso aí com os poderosos. Muitos dos poderosos usam desse recurso e encurvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. E fortalecem-se na terra, mas não para a verdade. Avançam de malícia em malícia e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Porque é incompatível o Senhor e a mentira. Então nós devemos estar atentos àqueles que falam tanta mentira que parece verdade. Aqueles que são especialistas em enganar. Então, muitos poderosos, né? E olha só, Oséias 7,3 também diz: com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Então tem pessoas que ficam ao lado dos reis e dos príncipes para alegrá-los com mentira. Porque às vezes a verdade nua, ela dói, é triste, e as pessoas ficam lá bajulando os poderosos, os ricos, né? Falando mentiras e alegrando as pessoas, mas é uma falsa alegria, porque não vai durar, né? Agora, infelizmente, não são só os poderosos, os príncipes e os puxa-saco que falam mentira. Até os profetas mentem. Como eu já falei, a Bíblia, ela não esconde nada. Ela traz a verdade crua e nua. E você que vai analisar a consequência daquilo que está escrito, você que vai entender, buscar, compreender o que está antes, o que está depois. Porque, olha só o que Jeremias 23:26 disse: até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam
do engano do seu coração? Então, muitos profetas, é o que está dizendo aqui, que profetizam o engano do seu coração. Também no verso 32 deste mesmo capítulo, Jeremias continua falando: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a esse povo, diz o Senhor. O contexto aqui é que Deus já tinha determinado a destruição de Jerusalém. Era um juízo que viria. Então Nabucodonosor iria destruir Jerusalém. E os profetas não queriam aceitar isso para que arrependessem. Deus não iria destruir de qualquer jeito. Ele deixou vários profetas falando: gente, arrependam-se, arrependam-se. E eles não se arrependeram. E os profetas, então, profetizavam mentiras, dizia que isso não ia acontecer, que Nabucodonosor não ia vencer. E quando Nabucodonosor levou parte do povo, que foram 4 levas, ainda profetas falaram: mas eles vão voltar rapidinho. Então, existem profetas que profetizam mentiras, que fazem errar o povo com mentiras e leviandades, porque às vezes, como diz a parábola lá, é mais gostoso ouvir mentira, porque às vezes a mentira vai mostrar aquilo que a pessoa quer ouvir, vai mostrar um lado que é agradável, aparentemente agradável. A verdade vai te confrontar, ela vai mostrar às vezes aonde você está errado. E muitos de nós não querem ouvir o que está errado em nós para não mudar. Então, até os profetas mentem. Mas o que a gente vai lembrar, que nós vimos até na semana passada, na questão de que a gente pode provar a Deus. Nós vimos que nós devemos provar os espíritos. Em 1 de João 4,1 diz: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Como que você sabe se é falso ou não? Se vai acontecer ou não? Então, aquelas profecias que são para o futuro, essas talvez você nem vai viver para provar, né? Eu creio que está mais relacionado àquelas coisas que diz respeito à sua vida, a você mesmo, que aí você pode verificar e comprovar se aconteceu de fato no espaço da sua vida. E há um processo, né? Nós vimos aqui que há um espírito de engano e de erro. E há um processo mental também que leva a isso. Olha o que Timóteo, no capítulo 4, verso 2, da primeira carta. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, cauterizada a mente. Então, é o que eu falei, às vezes é gostoso, é suave o pão da mentira, e as pessoas não querem saber, não querem ser despertadas para a verdade. Elas têm cauterizada a própria consciência. Mas o Senhor está nos exortando. Olha, eu quero dizer aqui a nós, não só como pessoas espirituais, porque eu já falei que é tudo junto e misturado, o corpo, a alma e o espírito, né? Então, nossas emoções, nossa vontade, nossa mente, ela faz parte do nosso ser. E a gente está aí com a nossa mente recebendo várias informações. Nós vivemos no mundo, estamos aqui na Terra, o nosso corpo caminha aqui nessa atmosfera, está sujeito às leis da gravidade. E a gente precisa de nos posicionar, porque o mentiroso não merece respeito. Muitas vezes o diabo nos engana, dizendo que a gente não pode confrontar nada, confrontar ninguém, aceitar tudo, que tudo está bem, que o amor de Deus cobre tudo. Olha, Deus ama, Ele é um Deus de amor, sim, sem dúvida, mas Ele é um Deus de justiça também. E o Senhor não tem o mal por bem, nem o bem por mal. Então, olha só o que o Salmo 44 declara. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor
a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Então, gente, muitas vezes, em cima daquela história que a gente deve orar pelos poderosos, pelas pessoas que estão em autoridade sobre nós, sim, isto é verdade. Mas outra verdade é que nós não devemos respeitar aqueles que mentem, aqueles que são soberbos, aqueles que querem dominar sobre nós. E hoje em dia, né, sobre os cristãos, muitos querem dominar sobre nós, muitos querem cercear nossa liberdade, querem dizer o que nós podemos ou não podemos fazer. E isso nós não podemos aceitar. Não devemos respeitar a pessoa do soberbo e do mentiroso. Porque em Romanos 1:25 diz: porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, estes não conhecem ao Senhor e muitos não querem conhecer. Nós devemos orar e interceder, mas não devemos nos esconder atrás desse versículo que nós devemos honrar as autoridades, respeitar as autoridades. Nós devemos orar por elas, mas a própria Bíblia está dizendo que não devemos respeitar os mentirosos. Então, nós devemos nos posicionar sim. Isto exige sim, nós seremos confrontados. Nós devemos ter sabedoria, devemos ter amor, porque há vários outros versículos que colocam tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se há algum louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Mas, por outro lado, quando a mentira, ela destrói vidas, nós devemos refletir e pensar e buscar a Deus sobre o que devemos fazer, buscar a direção do Espírito Santo, buscar a revelação do Espírito Santo, porque nós, como crentes, estamos sendo atacados, violentamente atacados. E precisamos de reagir, de posicionar, não na força da nossa alma, da nossa indignação, mas segundo a direção de Deus. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos discernir o que devemos fazer. Porque, olha, a mentira não é para ser louvada, nem engrandecida. E antes de concluir, eu quero ver mais alguns versículos. Quem entra e quem fica de fora na cidade de Deus. Em Apocalipse 21:27 diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, não só os que estão, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então a mentira não combina com a gente que está escrito no livro do Cordeiro. Em 22:14-15 está falando quem que sai da cidade santa. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficam de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, a própria Bíblia fala, né? Quem entra e quem sai. E nós, o que devemos fazer? Qual final você vai escolher para aquela história? Você vai ser daqueles que deixa a mentira andar entre você vestida de verdade e está tudo bem? Ou você vai permitir que a verdade, mesmo nua e crua, circule entre nós? Olha o que Efésios 4:25 diz. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, Jesus fala individualmente para cada um, mas fala enquanto igreja, enquanto comunidade, que nós devemos falar a verdade um ao outro. E em 1 João capítulo 2, versículo 27 diz: e a unção que vós recebestes dele, fique em vós,
e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então, quem vai te orientar, quem vai te dirigir sobre o que fazer é a unção, é o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, é verdadeiro e não é mentira. E nós devemos permanecer na verdade. João 3,21 também diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Deus não tem parte com a mentira, quem é o pai da mentira é o diabo. Em João 4,24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, em oração em línguas e em oração com o português ou com a língua que a gente fala aqui na terra, ou em qualquer tipo de oração, o Senhor quer que o adore. Adorar é adorar de perto, é estar seguindo, é estar junto. Em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não podemos ser presas da mentira. Devemos examinar se o Espírito, de onde vem essa voz. É a operação do erro, do engano, ou é a verdade que está em Deus, que nos guia, que o Espírito Santo é o nosso consolador, está à nossa mão. Então, cada um dos cristãos, eu quero alertá-los a não se alienar da vida aqui na terra, daquilo que nós vivemos. Claro, a gente não pode ficar o dia inteiro vendo o jornal, porque é uma tristeza para a alma, mas a gente também não pode ser alienado das coisas que estão acontecendo. Não podemos estar alienados dos ataques que os cristãos estão sofrendo em muitas partes do mundo, não só no Brasil. Vejamos o que aconteceu no Afeganistão. Então vamos orar por eles, orar por nós, por nossas autoridades, mas vamos nos posicionar. Não vamos aceitar que a mentira ande livremente entre nós. Nós temos que tomar posição e denunciar a mentira. Primeiramente em nossas vidas, mas também ao nosso redor. E vamos então dar outro final para aquela parábola. Vamos permitir que a verdade ande entre nós, que ande no nosso meio, mesmo que seja nua. Em nome de Jesus, tenhamos todos uma boa semana na luz e na graça do Senhor, dirigidos pelo Espírito Santo. Olha, o Senhor não está de braço encolhido nem com os ouvidos tampados, que não possa nos ouvir e nos dirigir e nos direcionar. Em nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a cada um que me ouve, em nome de Jesus.